Olá, meus amigos queridos, uma boa noite. Vamos iniciar o bate-papo de hoje, um dia muito especial para Ilhéus, para o ilhéense, onde Ilhéus completa 486 anos. Vamos lá, bater esse papo aí hoje com nosso querido amigo José Nasal, que já chegou na área aí. Agora sim. Grande querido amigo José Nasal, Pacheco soube, não é isso? Isso. Zé Nazar Pacheco. Rapaz, olha, nome de família tradicionalíssima na nossa cidade. Nada. Nada. Um filho ilustre de Ilhéus que sua família contribuiu demais para a formação econômica, social, acadêmica e da história, né? Acho que a contribuição mais importante, se eu puder dizer que e é o que eu acho, foi ter tido minha mãe e tia Berta como professoras a vida toda se dedicaram à educação. E isso, para mim, acho que é o mais importante. O legado mais importante foi o que elas puderam deixar na formação das pessoas, sobretudo, né? Não é só ensinar o beabá, não é só ensinar Sim. a matéria curricular, mas ensinar sobretudo a formação de vida, isso que eu acho que é importante. Ô, Nasa, e assim, eu queria iniciar esse bate-papo primeiro, sendo assim, lembrando de uma perda que a região teve agora, essa tarde. Você soube, Almir Melo. claramente, o falecimento e passamento do seu Almir, que eu chamava ele de seu Almir, né? E felizmente, depois de 75 anos servindo na região, ele partiu. Deixar meu sentimento a toda a família, Almizinho, toda a família de Canavieiras, pelo A passamento região de toda, João. ele fez amigos em todos os municípios. Muito querido, independente de posições políticas, ele era muito cortês. Mas, Nasa, vamos falar um pouquinho de Ilhéus. E ninguém, eu que eu conheça, que tenha mais conhecimento desses quatro cantos da nossa cidade. Talvez Não, possa ter igual. você está sendo generoso. Não, pode ter igual. Mas mais conhecimento desses quatro cantos da nossa cidade, eu não conheço. Pode existir, obviamente, mas eu, particularmente, eu não conheço. Você conhece detalhes, você conhece cantos de Ilhéus que nem as principais autoridades de anos de labuta aqui na cidade conhecem. Quero agradecer aos amigos que entraram, estão entrando para ouvir a gente, e a gente vai citando os nomes assim que a gente tiver um tempinho. Vamos ouvir nosso amigo Nasal aí, a começar da sua história, início de vida, quando você é, é, definiu o rumo, né, saindo da escola, ou na escola ainda. Quando é que foi esse momento que você escolheu o que você queria para a vida? Veja, do ponto de vista da política, onde eu estou hoje mais influenciado ao longo desses anos todos, veio Sim, com o acompanhamento que eu tive na minha adolescência, desde os 14 anos, é a eleição mais antiga que eu me lembro. Eu me lembro da eleição de meu tio João, quando foi prefeito de Uruçuca, mas me lembro do dia da comemoração, mas não me lembro de detalhes do decorrer da eleição. Mas na eleição de 1970, eu já estava com 14 anos, concorreram dois candidatos, Edmundo Darwish, pela Arena, e Gilberto Fialho pelo MDB, que agora voltou a ser MDB de novo, né? Durante o tempo sim. foi. Darwish só tinham dois partidos, né? O MDB abrigava o arcabouço de pessoas com ideias mais avançadas, mais um pouco à esquerda, e Darwish era o candidato da Arena e Gilberto Fialho do MDB. E eu acompanhava meu pai, porque meu pai ele sempre militou na política, mas sempre nos bastidores, nunca se candidatou, e o único cargo público que exerceu foi administrador da Estância da Mineral de Olivença, quando ela era apartada de Ilhéus, quando era um território estadual, só a área da vila de Olivença mesmo, um pequeno trecho, não era o distrito todo. Meu pai foi administrador.
E ele sempre acompanhou alguns amigos na política, né? E Darwish foi um grande amigo dele, acompanhou. Meu pai, na época, ele era o dono da Rádio Cultura. A Rádio Cultura foi de meu pai de 68 a 74. 6 anos. 67, por aí. E ele pegou essa rádio numa situação ímpar, não foi nenhuma por vontade. Um primo de minha mãe veio morar aqui em Ilhéus, vindo do Rio, ele trabalhava em rádio, comprou a Rádio Cultura, Euler Amaral. Ele comprou a Rádio Cultura, meu pai foi o avalista do negócio, e com 6 meses que ele tinha comprado a Rádio Cultura, ele faleceu de um câncer agressivo, violento, infelizmente. E aí meu pai, a mulher dele, a viúva, disse que não tinha condições de tocar o projeto. Meu pai assumiu, pagou o compromisso e ficou com a rádio. A rádio funcionava ali no edifício Wilberg, onde hoje é o INSS. O segundo andar todo era a Rádio Cultura. E aí meu pai, por ser ligado à rádio, ele era quem fazia a sonoplastia dos comícios, que eram em cima de caminhão, né? Eu me lembro do comício aqui atrás, aqui no largo, aqui em frente aqui perto de casa, aqui na Canaveiras, na conjuntura Canaveiras, Oswaldo Cruz e Visconde de Mauá, no largo, naquela parte do largo ali, né? Um caminhão, eu fecho os olhos e me lembro desse evento. E aí aqueles alto-falantes corneta, né? Os ligadores de válvula, esquentava, dava choque, era uma farra, né? E eu acompanhava aí. Aí eu fiquei gostando. Depois, Sabarreto, que é meu primo e meu tio, ele foi candidato em 82, foi vencido na eleição, o Jabes se elegeu prefeito. E eu, né, eu fui depois trabalhar. Mas antes disso, o Antônio Olimpo, quando ganhou a eleição, me convidou para ser chefe oficial de gabinete. Eu entrei na prefeitura em 1º de fevereiro de 1977. E minha carteira foi assinada. Porque naquele tempo assinava, não tinha exigência de concurso, né? Era um cargo de confiança, mas assinava a carteira. Para efeitos de INSS, conta-tempo, essas coisas, né? Eu só vim dar baixa na minha carteira mais de 10 anos depois. Já não valeu. Se eu tivesse uma carteira assinada, eu estava hoje brigando para me manter como estava estabilizado ou talvez até aposentado. Mas eu mandei dar baixa, fiquei com o Antônio ali por um período, saí, depois retornei com o Jabes. E aí só não trabalhei com o Valderico, não trabalhei com o Jabes nesse último período dele, e não trabalhei no segundo período de Antônio Olimpo. Pronto, o resto, todos os prefeitos eu participei. A sua história, a sua figura como pessoa é muito ligado a uma arte que eu chamo de arte, que é uma arte, que é a arte da fotografia. Pelo menos eu, desde criança, aprendi a te conhecer, depois aprendi a te respeitar e gostar de você através dos meus avós, né? Que tinham um carinho muito grande por você. Meu avô dizia, ó, o fotógrafo lá do prefeito. Meu avô chamava, o fotógrafo do prefeito. Ficou essa coisa com você. E a gente tem um vizinho aqui que é muito, assim, gosta muito de você, Zé Carlinhos. Zé Amigo Carlinhos e sempre, assim, uma vez ou outra, questões, principalmente épocas de eventos e festa, Zé Carlinhos falava, né? Quando a gente se encontrava, às vezes, das suas fotos, aquela coisa toda, sempre interessante. Agora, eu queria explorar um pouquinho mais de você, no momento em que você decidiu, a sua formação é administração, não é isso? Eu fiz economia. Economia. Mas eu não concluí o curso. Porque tá. meu pai morreu em 77. Eu estava no 5º ano, no 5º semestre estava entrando para o 6º semestre. Faltavam 2 para me formar, 2 e um pouquinho. Aí eu deixei a faculdade para tomar conta das coisas que a vida seguia, né? Não consegui conciliar a faculdade com o trabalho. Na verdade, eu fiz economia, como eu tive de ficar junto do meu pai, que ele já estava doente, que ele estava com problema, tinha diabetes alto elevada, eu não fui estudar fora, fiquei aqui. Então, a opção que tinha era direito, economia e administração. Eu fiz economia, mas não fiz por vocação, não fiz por aquela coisa né?
a certeza de Sim, que, sim. né? Foi a conveniência do momento. Então não entrou em mim, apesar de que eu gosto. Por exemplo, a minha paixão hoje por número, por Isso eu ia estatística, por falar. dados, Eu ia falar, veio isso tem a ver com... de um professor gaúcho, Zender. Ele tinha uma Aham. didática de ensinar estatística que me fascinou, né? Então, essas coisas eu gosto. Hoje, se eu tivesse que voltar a estudar, eu estou até pensando fazer geografia, que você largou o curso, né? Eu tive que dar uma parada o ano passado. Porque eu me apaixonei por essa questão de espaço. Geografia não é hoje só a questão Ah, do chão, é a sociopolítica, isso é. né? As pessoas fazem parte do meio, né? E isso me encantou Você muito. é um, você é um geógrafo outside, rapaz. Como diz Milton Santos, é um Ah, outside. vem da experiência do chão, de você conhecer o chão, né? O que eu sei, eu não Aham. tenho nenhum conhecimento técnico, científico, acadêmico, não tenho, não vou usar dizer que tenho, né? Conheço algumas coisas por ler, por ter sempre trato com pessoas que conhecem, né? E por ter participado dessa questão territorial do município ao longo desses 10 anos, mais de 10 anos um pouco, isso me fez conhecer um pouco o chão do município, né? Coisa que, infelizmente, eu acho que quem é candidato a prefeito de Ilhéus, quem deseja ser candidato a vereador em Ilhéus, deve estudar, deve conhecer o município, Sim, né? Deve conhecer a divisão política administrativa, deve conhecer a divisão de território, de distrito, de os bairro. quatro cantos. Se não puder conhecer no local Eu em não li si, sobre. propriamente, mas pelo menos saber que existe, né? A gente Verdade. tem um território do município muito grande, Jefferson. Jefferson, e um grande problema que a gente tem é você não conseguir dar assistência a quem está lá na pontinha do município que não se sente como ilhéense, né? Por É ser verdade. esquecido, né? E é preciso que a gente tenha essa... Eu pensei que conseguisse nesse governo. No governo de Ah, Nilton eu tentei, não deu certo. Eu era secretário apenas. A gente fazer um grande diagnóstico do município de Ilhéus, né? Acho que o prefeito que quiser ter essa visão de estadista e pensar não apenas no tempo de governo, de 4 anos, sim. ou se puder se reeleger, mas no tempo de Estado, no tempo de 10 anos, 20 anos, num curto, médio e longo prazo, para que a gente possa ter prioridades para o município, né? E o primeiro passo é conhecer, é saber. Vou dar alguns exemplos. O município não tem, se você perguntar na Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social, nem sei os nomes mais da nomenclatura, muda tanto que a gente se perde, né? De planejamento. Qual é a demanda habitacional do município de Ilhéus, da cidade e do campo? Ninguém sabe, não se sabe. A estrutura da rede municipal de educação, da rede municipal de saúde, da rede municipal de desenvolvimento social é completamente disforme na sua estrutura física de espacialidade do que é a lei do município, né? Então, não há a preocupação sequer de se ajustar. Um governo vai ajustar de uma vez só, né? Sim. Planejar e que a sociedade se empodere disso para que possa desenvolver um trabalho que se conserte ao longo do tempo. Então, o que eu estava dizendo, eu sonho o município fazer um diagnóstico bom, real, sério, uma radiografia, um retrato fiel dos problemas que a gente tem. E só se consegue isso fazendo uma ausculta primária, junto à população, Isso. nas suas formas associativa, de bairro, de rua, como seja, né? Você tem hoje aqui em Ilhéus a capacidade de fazer isso como? A gente tem uma universidade estadual, que é uma das melhores da Bahia, a UESC, Sim. está situada lá em cima, né? A gente tem o advento da Universidade Federal do Sul da Bahia, que já é uma realidade, não vai mudar, né? Verdade. A Universidade do Sul da Bahia, ela está na lei como em Itabuna, a reitoria em Itabuna, mas a área de ensino, as salas vão ser todas no Toda a território de região. Ilhéus, na CEPLAC. É toda a mesma região, né? Não, mas a principal é aqui em Ilhéus. Eu estou falando do campo Itabuna. Sim, sim. Então você tem várias faculdades particulares, privadas, né, com uma imensidão de pessoas
Isso é uma matéria humana de excelente qualidade de conhecimento para poder ser um agente desse senso, vamos chamar assim de senso ou diagnóstico que a gente, um dia pode ser feito, né? Então você tem, você estipula um valor, uma bolsa que possa ser paga naturalmente, ninguém vai fazer de forma graciosa, né? Sim, claro. Planejamento e você enxergar o município como um todo, né? A gente precisa fazer o plano de saneamento básico, que a gente não tem. 2013 foi o primeiro prazo que o governo federal deu e descaradamente, me perdoe a todos os nossos ouvintes, vai protelando a cada 2 anos, 2 anos, 2 anos, beneficiando quem é inadimplente e desprestigiando quem correu para fazer e fez. O plano de saneamento básico, ele exige que o município tenha 4 eixos estudados. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Mas ele precisa ser feito com uma ausculta séria. Precisa ser feito, são produtos que são estipulados no termo de referência para serem entregues de acordo com o que está na lei, e que o primeiro produto que tem que ser feito é definir a mobilização social. Como é que você vai atingir todo o município, não é para a cidade, né? E aí tem situações que são complicadas. Por exemplo, você tem no noroeste do município os distritos de Pimenteira, Inema e Banco Central. Pimenteira e Inema tem uma comunicação fácil, inclusive por distância que está 9 quilômetros apenas de distância das sedes, né? Banco Central está próximo do ponto de vista físico, territorial, mas o acesso é outro. Então, é complicado você ouvir os 3 de vez, né? Você tem distritos como Olivença, que é um distrito, Olivença é quase do tamanho de Itabuna. Itabuna tem 401 quilômetros quadrados, Olivença tem 365. 30 quilômetros, 35 quilômetros de diferença. É nada, né? Verdade. Um território de um distrito é quase que um município, né? Então, é preciso a gente estudar isso com seriedade. Essa ausculta vai trazer a informação de quem precisa, de onde é possível ter água, onde vai poder coletar esgoto, a questão das estradas, que é um gargalo no município de Ilhéus, você ter 1.200 quilômetros de estrada dentro de um território municipal e ter uma patrulha mecânica para dar conta, é fingir que está... eu vou dizer que o diabo cobre uma coisa aqui, depois descobre, cobre cá, você fica fingindo que está fazendo alguma coisa, né? A distância é tão grande... No mínimo 2, e no ideal 3 ou 4, para você ter uma atenção decente ao cidadão do campo. Você olha, se você olhar os dados demográficos do censo de 40 anos para cá, de 80, 91, 2000 e 2010, e as contagens que foram ocorridas no meio, você vai ver a mudança da taxa de urbanização, que a gente tinha mais gente no campo, foi mudando, hoje você tem... no rural, né? Na zona rural, numa área imensa, e 85% na cidade, com todos os problemas que a cidade tem. Se você for olhar Itabuna, é pior. Itabuna tem 97%, Itabuna e Quaraci, tem 97% de taxa de urbanização. Isso é uma concentração que assusta, né? Então, esse estudo, eu acho que Ilhéus precisa ter, né? Eu sonho em ver um prefeito que tenha coragem de fazer isso, né? Eu vou dar uma coisa aqui, eu não quero falar do ponto de vista político para parecer que está falando com crítica, uma autocrítica, né? O prefeito anunciou agora uma obra que para a população parecendo uma coisa maravilhosa, tapar 100 metros do canal do Malhado. É nada, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Estou dizendo a vocês, discutam com qualquer engenheiro que for. Muito mais importante seria aplicar esse valor a ser gasto no plano de saneamento ou no estudo para resolver a recuperação daquele riozinho do Jacaré, que era o rio do Jacaré antigamente, que hoje é um rio de... Se eu falar a palavra aqui, é deselegante, né? É um rio fedorento, vamos dizer assim. Dá para engolir fedorento, né? Então, tapar é como se eu estivesse varrendo e jogar a sujeira embaixo do tapete. Não, é preciso encarar para resolver. Quantas casas estão... Quantas casas dali do Malhado que tem rede de esgoto estão jogando o esgoto na rede de drenagem pluvial que cai ali, que não deveria estar? Quantas? A pessoa está pagando o imposto que está na rua o esgoto lhe cobra, mesmo se você não estiver pagando,
plugado, né? A sua rua, Princesa Isabel, ela tem esgoto sanitário. Ela passa o esgoto ali. O lado de cima, a maioria das casas tem ligação na rede. Quem mora do lado do canal do Jacaré, joga todo mundo no rio. Ninguém liga, inclusive porque é um desnível do ponto de vista do ponto os sanitários para o nível o grade da rua, né? Então, você veja como são as coisas. E a cobrança vem na taxa no final do mês, 80% em cima da conta de água. E não tem um efeito real de conter o problema que é jogar o efluente no rio. Que ali, muita gente que mora ali sustentou a família pegando o peixinho no fundo, pegando o caranguejo, pegando o siri, pegando o pitu, quando tinha, né? Verdade. Hoje, não dá para botar o pé dentro d'água. Se é dois botar o pé, pega o pé ali. Eu tô falando o pé piorou, né? Esse censo da cidade que você está falando, esse censo completo... Não seria um censo, né? O censo não, mas eu falei censo de uma forma... Isso a gente fala no sentido de consulta, mas seria um diagnóstico. Um diagnóstico, isso, a palavra correta. Levantando todas as informações necessárias para se fazer a aplicação das políticas públicas. Isso é uma sugestão, ideias, uma necessidade urgentíssima. E espero que nos próximos anos, quem entrar lá, pense, imagine-se a fazer isso aí, pelo menos iniciar. Até para a gente entrar em um novo milênio, né? Na verdade, um novo século. Não, o milênio já está. Vamos, né? Vamos. Mas ainda tem um marco ainda que nem... Mudando de década. Na verdade, a gente é a década 9, é o zero. Mas aquela coisa de a numeração falando só, às vezes nem sempre a gente entra de fato, né? Tem marcos históricos que faz a cidade entrar no século XXI. Infelizmente, falando administrativamente, Ilhéus não está no século XXI, ainda está no século entre 19 e 20, na minha opinião. Depende dos aspectos, né, Gerson? Por exemplo, a gente falou de esgotamento sanitário. Ilhéus, ele coleta hoje em torno de 57%, 58% dos efluentes, coleta e trata. Né? Sim. Com o advento da obra que o governo está entregando agora, com o esgotamento da Zona Sul, com exceção do Pontal, que já foi licitado para continuar e cobrir toda a Zona Sul com o esgotamento sanitário, a gente vai passar aí para uma faixa de 80%, 82%, que seja. Né? Que seja 80%. É um patamar alto para qualquer cidade no Brasil. Né? 80% de cobertura de esgotamento sanitário na cidade é espetacular. Mas você cai num problema que não pode ser você sozinho. Itabuna trata 10%, 15% que seja. Né? Hoje esse índice aumentou porque tem os Minha Casa Minha Vida, que todos têm a obrigação de ter tratamento próprio, e isso eleva um pouco o patamar, mas não é o real. Do consolidado em Itabuna, né? Que é novo, que cresceu. Eu quero até uma opinião sobre esse tratamento, essa coisa da coisa própria. Estou falando de Itabuna. Aí você sobe mais, vem Itapé, Ibicaraí, pá. Mas antes disso você tem Banco da Vitória, Salobrinho, né? Estou falando do Cachoeira. O rio que está uma situação mais confortável é o Santana, que tem pouca adensamento urbano ao longo dele. Do lado de cá, do norte, você tem o Almada, aí você vem subindo Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Castelo Novo, Banco do Predo, Uruçuca, que joga no Rio Água Preta, o Água Preta joga no Bucambo, o Bucambo joga no Almada. Subindo mais, você tem Itajuípe, aí tem Sequeiro Grande, e todas as povoações, União Queimada, depois vem Quaraci, com todas as suas ocupações urbanas ao longo do rio. Depois vem Almadina, que é o berço do rio e que, infelizmente, até lá já está contaminado. Então, a gente ter 100% na cidade de tratamento não resolve, porque nós e os nossos vizinhos continuamos jogando aqui nas praias esses efluentes. Esse é um exemplo. Então, esse plano de saneamento, ele faz essa leitura geral. Estudo das bacias, né?
estudo das bacias hidrográficas, e a coisa é muito além, obviamente. Se todos fizessem, aqui do município, eu sei que Uruçuca tem, eu trabalhei inclusive no projeto na época. Eu coordenei a parte até quando saí para me candidatar. Ô, Nasa, esses papos gostosos passa rápido, e aí para tirar o máximo de você, eu vou dar uma volta na história um pouquinho e lembrar que quando a gente vai ler um mapa, um dos mapas mais antigos da cidade, a gente vai ver que é desenhado o mapa com o nome das fazendas. E tem uma fazenda chamada Opaba, né? E outra é Pacheco. Não, Fale um Opaba pouquinho. era a fazenda de meu avô, meu bisavô, José Me Gomes da conte Mata. essas histórias. Conte um pouquinho dessas histórias que muita gente não Veja, sabe. Jeff, se você olhar, no meu livro tem isso, algumas apresentações que eu falo eu mostro. Aham. A cidade de Ilhéus, a URB, a cidade de Ilhéus hoje, que moram 150 mil pessoas, eu acho que até mais. Estou falando oficial para poder não fugir né? Mas eu acho que tem mais. Mas vamos botar os 155 mil que está lá no censo. Onde mora 155 mil pessoas, onde moram 150 mil pessoas, 155 mil pessoas, pertencia a 10 pessoas. A cidade pertencia a 10 pessoas. Você tinha o centro antigo, que já era parcelado o solo, socializado, já tinha uma divisão mais equinânime com, né, algumas pessoas. O Oiteiro pertencia à família Adame Sá Adame, eles tinham dois ramos que mudaram de nome para poder casar entre si e manter o poder e manter o dinheiro, né? Você tem a fazenda Boa Vista de Fora, que pertencia Ó, a tem Zé uma da pessoa que te Neve, elogiou aí, viu, Nasa? hein? Tem uma pessoa que te elogiou, Dona Tati. Disse que você foi fundamental na época que ela foi escrever a dissertação de mestrado dela. Algumas pessoas a gente procura, nos procura. Então, tem a Boa Vista de Fora, que é Zé das Neves, César Brasil, a família César Brasil, que engloba aqui a área do Teresópolis, Piedade, né? Confrontando lá no fundo com Ramiro de Delfonso Castro, que era dono da fazenda Pimenta, né? Sim. E aquela rua, a rua Ana Nery e a rua José Adri, era Pimenta de Baixo e Pimenta de Cima, porque o nome antigo era esse, por causa da fazenda Pimenta, né? A fazenda Romudo, que era contígua, colada com a fazenda Pimenta. Ele também era dono da fazenda São Jorge, que é o Basílio, né? Aí você tinha a parte de cada conquista, a parte da Igreja de Lindinópolis, Paquetá, Regional, a briga, aquela parte de cá era de Miguel José Alves Dias, Coronel Miguel José Alves, Coronel Miguel Alves. E ele era dono também daquela parte do Carneiro ali embaixo, na Candeia, São Francisco, aquela região ali, Rua Santa Clara. E Carneiro, por exemplo, ali, aquela Rua do Carneiro. Né? A gente pensa logo que é um Da carneiro hora. bicho, né? Não, é porque ali foi a primeira represa para abastecimento de água de Ilhéus. Ali, a Conquista no Barro tinha maior concentração de hidrográfica de fontes, né? Sim. E ali ele tinha um carneiro hidráulico, aquela peça que joga água lá em cima, e a casa da fazenda era ali onde é a prefeitura hoje. A Coelba e a prefeitura, né? Uhum. Era um dono. A fazenda Boa Vista de Fora de Zé da Neve. A fazenda Opava, que era de meu bisavô, ela pegava aqui da Canavieiras, seguia ali pela Lúcio Bittencourt, descia a Boa Vista, pegava a Avenida Itabuna, contornava lá pela Coci, naquele canal mesmo, e vinha contornando o porto e emendava aqui na Canavieira de novo. Essa fazenda transformou Ó, em três loteamentos. Paulo está dizendo que você é a enciclopédia, a enciclopédia Não, ambulante. não. Eu E sou, Val Empacadora está dizendo a mesma coisa. eu sou curioso. Eu sou curioso. Ô, Nasa, nesse processo E o Malhado que pertencia a Gídio Lemos. O Malhado, só para concluir. E a parte sim, da Sapitinga e Delso Costa era de Estáquio Bastos. E a parte do Iguape era de Coronel Cenoura Lavín. Então esses eram os donos de Ilhéus. e é engraçado quando você vai ler a história da cidade, ela tem
tem marcos importantes no século XVI, principalmente, né, que onde teve o apogeu da cana-de-açúcar e aqui a região levava muito melaço de cana para a Europa. Esse período ele é subaproveitado na sua história contada aqui em Ilhéus. Por que será isso? Veja, a gente tem muito pouca informação aqui, né? As informações que se tem aqui e no Arquivo Cruz de Salvador, da Bahia, elas são mais recentes do ponto de vista da história dos 500 anos. Você tem muita informação em Portugal, né? Muitos pesquisadores, estudiosos, doutores, mestres, se deslocam para fazer essa pesquisa primária lá, né, de documentos caro, né? Antigos, né? E a gente tem um hiato grande que não tem uma informação precisa da história do que aconteceu. É como se tivesse, sei lá, queimado o acervo. Vou dar um exemplo. Onde é a prefeitura hoje, o Palácio Paranaguá, ali era um colégio dos jesuítas, um convento e um colégio jesuíta. Convento Nacional do Perpétuo Socorro. Os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1760, né? 59, 60. Né? Século XVIII. Marquês de Pombal mandou eles embora. O palácio só foi construído no final do século XIX. 1897, 98. Né? Então, 200 anos ficou aquela ruína lá. Repare, é de perder o sentido, de ficar sem entender. Né? 200 anos a gente não tem a história do que ficou ali. Era uma ruína. Infelizmente, não tem registro fotográfico. Quando se demoliu para construir o palácio, não se preocuparam em fazer um registro para a gente saber como era. Tem estudos que mostram, inclusive o professor Marcelo Henrique Dias fez um trabalho recente com mais 2 alunos do curso de História da UESP, 2 discentes, e que eles fazem eles criaram um mapa, a partir também de um mapa que é do Exército, que é de 1852, né? Aí, com esse mapa, eles foram fazendo uma releitura dos documentos, com a narrativa que se tinha, e conseguiram fazer um desenho da Vila do Outeiro, né? Onde começou a cidade, a colonização, e depois o crescimento da cidade para a cidade baixa. Né? Eles foram lá para cima, para o Outeiro, para se proteger, se defender de ataques externos, de piratas, de corsários, tivemos ataques holandeses, dos franceses 2 vezes, e também dos índios, né? Tinha que se defender pela frente e por trás. Depois a cidade foi descendo e foi crescendo, né? Então, a gente não mas tem muito. Eu faço uma crítica sempre à academia, com todo respeito, até porque eu não sou acadêmico, mas falo como cidadão, porque essa informação fica muito fechada na academia. Hoje já se procura colocar à disposição os trabalhos no site da universidade, você tem, né? Mas era muito fechada. E também tem muita gente que não preocupa em querer conhecer, saber a história. Às vezes nem a história da própria vida, quanto mais a cidade. É engraçado que muita gente conhece Ilhéus pelas histórias do nosso querido Jorge Amado. E não conhece a riqueza histórica e até pré-histórica que Ilhéus tem, né? Então isso aí talvez seja uma das falhas de nossa sociedade. Nós, quanto sociedade, não nos preocupamos em valorizar as nossas riquezas históricas e culturais. Nós temos o Rio do Engenho, na qual eu tenho uma raiz ali, meus avós são de lá, que tem um marco na história da civilização, que é a luta dos escravos por liberdade. Primeiro levante trabalhista. Isso, que se tem registro, né, aqui na nossa... Aí passa despercebido na história geral do Brasil. Esse acontecimento ele se deu em 1789, exatamente no mesmo ano da Revolução Francesa. Veja o paralelo que a gente pode traçar sobre isso, né? Tá lá, tem um livro, Clóvis Cunha, se não me engano, tem um livro que cita, inclusive transcreve o libelo que eles fizeram para poder, como exigências, né? Para que devolvesse a sede que eles tinham tomado. Os donos das terras e as autoridades concordaram, disseram que eles acreditaram, quando devolveram, não cumpriram na palavra, a história se repete.
E aí apaga, né? Apaga-se todo A mundo. história se... Então, O professor Marcelo. essa riqueza. Ilhéus é a cidade mais antiga da Bahia, Jefferson. Ninguém fala Sim, isso. A paróquia de São Jorge, que a minha paróquia, onde eu sim. estou, ela é a quarta paróquia do Brasil, meu amigo. Mais antiga. Isso, eu digo na paróquia, você tem que usar isso, tem que botar lá. Desde 1556. E não está praticamente. As pessoas não se falam disso, né? Então, isso é importante. A nossa Santa Casa de Misericórdia, que é o Hospital São José, ela é a terceira ou quarta, ela foi criada em 1563, Manuel da Nóbrega, quando teve a gripe, quando teve a peste, né? Criou-se criaram Santa Casa para poder tratar das pessoas. Depois ela ficou extinta um tempo, em 1922 voltou a ser reativada, mas ela é histórica. Infelizmente não tem isso para... Lá em Portugal você tem existe, mas aqui não tem. Eu vou mandar um abraço aqui para alguns amigos meus aqui, Jeremias, que está aí nos ouvindo aí, Val Emplacadora, nesse instante estava o vice-prefeito de Itacaré, Genilson, que é muito querido e fala muito bem de vocês, são colegas, vocês são vice. Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre. Eu não consigo ler quem está, porque eu fico É, concentrado. eu quero te fazer uma pergunta do seguinte: o que nós temos de riqueza cultural, histórico, muitas das vezes ele não os alunos de Ilhéus não conhecem. Às vezes na academia, como você mesmo falou, alguns pesquisadores vão buscar as informações lá fora. Não seria o caso da gente ter em Ilhéus algo, não seja enquadrar no nosso currículo escolar uma história local? Nós já temos, Gerson. Em 1995, o vereador Nizam Lima dos Santos é autor de uma proposta que se transformou numa lei que exige a inclusão na grade curricular do curso fundamental das escolas da rede pública e da rede privada, a história de Ilhéus, durante 2 anos. O que ocorre? Existe muito pouca literatura adequada à idade desses alunos. Né? A gente não Sim, tem... o único colégio, e eu aqui não estou fazendo propaganda não, eu estou falando por sim, ser sim. fato e verdade. E eu sou testemunha disso. Né? O único colégio que cumpre rigorosamente é o Colégio Vitória. Inclusive, a professora Adélia, ela se preocupou em fazer um material para atender a demanda dos alunos. O colégio tem o livro que ela fez, em 5 volumes, né? Mostrando de uma Mas forma... tem um amigo aí que deu uma sugestão aí, ó. O curso técnico de turismo podia ter uma matéria específica. Mas o curso técnico de turismo já é de pessoas com... o ideal é ir A criança, no né? Para a criança fundamental. já Não estou dizendo crescer. que não deve ter também no, turismo, no técnico, não. Os dois, Sim, os dois, né? isso. É, e o que é pior, a rede pública praticamente finge que dá aula. É Finge que isso. finge, né? Finge, não cumpre a lei municipal. Nunca não cumpre a Então a lei lei já municipal. existe. Falta ela ter uma execução. Qual o número agora? Eu tenho ela no meu computador, eu posso falar e te dizer, 95. A Lei Nizam. É conhecida como Lei Nizam, numa justa homenagem ao autor e que teve uma sacada, uma ideia espetacular. Sim, Né? sim. Né? Agora, o município poderia promover, ter material didático adequado à história. A professora Adélia está refazendo um livro agora, estou ajudando ela. Ela está me botando como coautor, mas não sou, eu estou só ajudando ela na parte iconográfica, de imagens e alguma correção do ponto de vista da leitura histórica, se encontrar alguma coisa. Ela está fazendo isso. É um trabalho que demanda muito tempo. Deixa eu beber um pouquinho de água. Sim, fique à vontade. Enquanto você bebe sua água aí, ó, eu estava lembrando de uma fala sua que você diz, após você chegar num desses cantos de Ilhéus para fazer o levantamento sobre limites, você disse que encontrava pessoas que não se sentia ilhéense, até pelos abandonos, né, dos poderes públicos por décadas. Me conte um pouquinho sobre essa experiência que
essa experiência começou em 2012. Quando, em 2007, eu fui Tem a ver com o numa... que a gente está falando aqui, no sentido das pessoas não conhecerem, né? Em 2007, vou colocar assim algumas informações para poder chegar onde você perguntou. Em 2007, eu fui chamado para assistir uma palestra da doutora Rita Maria da Cruz Pimentel na UESC sobre os municípios da região. Quando Ilhéus tinha anotado na sua documentação, inclusive do IBGE, que tinha 1.841 quilômetros quadrados. Um amigo meu que é arquiteto e é engenheiro, ele disse: Nasal, eu trabalho com planta, eu não consigo achar os 1.841 quilômetros no Ilhéus. Já medi de todas as formas e não consigo achar. Medindo no computador com arquivo digital, não é medindo no chão. Né? Sim. Não consigo achar. Ele me disse isso uma vez. César é arquiteto. Aí, essa professora Rita falando, Ilhéus tem 1.760 quilômetros. Eu digo, não, são 1.841. Não, são 1.760. Conseguimos fazer, fizemos o levantamento, revisamos, pá. Mas como é que a senhora revisa e não chama o município para acompanhar? Não, o Estado pode. Ela foi até meio... A gente brigou, hoje a gente é amigo. Mas na hora a gente teve uma... Fala de Ilhéus, pode ser quem for. Fala mal de Ilhéus, você despertou os sentimentos mais... Acompanhar. Aí fui para cima mesmo, um amigo meu, Guarani, disse: Nasal, não vá brigando não, tem que ir com... Vá na maciota. Aí pedi desculpa pelas coisas que disse e tal, vamos lá. Aí mostrou que existia uma lei em curso na Assembleia sendo trabalhada para fazer a revisão dos limites. E aí fomos para cima para conseguir aprovar essa lei e conseguiu. A lei 12.057, de 2010. Bom, quando chegou em 2012, começou a revisão dos municípios, né? Ilhéus tem 8 vizinhos, né? São 8 vizinhos. A gente tem 8 municípios vizinhos. Tinha 9 porque era de Itacaré. Depois de Itacaré não é mais. Aí eu fui com o pessoal do IBGE e da CEI acompanhando, o pessoal do prefeito de Uruçuca, gente, né? Rodamos tudo. E eles perguntavam: aqui é o quê? Que chama aqui? Aqui é Ilhéus. Tá. Mas e aí, você acha que devia ser Ilhéus ou Uruçuca? Por exemplo, Uruçuca. Não, eu devia ser Uruçuca. Por quê? Porque aqui, meu Bolsa Família é de Uruçuca, meu conta é em Uruçuca, eu voto em Uruçuca, meu filho estuda em Uruçuca, quem cuida da estrada é Uruçuca, quem vem dar vacina é Uruçuca. E aí foi elencando tudo. Eu prefiro que seja Uruçuca. Eu não falava nada, o prefeito de Uruçuca não falava nada. A gente só ficava... Nem sabia que era a gente, certo? Nem sabia quem era. Né? Moacir era mais conhecido do que eu, né? Em algumas situações. Era o prefeito da época e é de novo. Chegamos na Fazenda Porto Seguro, ele perguntou para a mulher: eu tenho foto dessa mulher, eu tenho foto desse mulher, fotografando tudo, né? Aí ela disse assim: ó, aqui eu prefiro que seja Uruçuca. Aí disse tudo. Disse assim: a última vez que eu fui em Ilhéus, ela falou, tem 22 anos. Quando ela foi em Ilhéus, é na cidade, né? Ela estava no chão de Ilhéus. Mas Ilhéus, cidade. Tem 22 anos. Eu fui no INPS quando minha mãe morreu para tratar dos papéis. Repare. E aí, em todos os lugares acontecia isso. Aí eu perguntava, deixa eu perguntar agora, não perguntava distorcendo, não. Perguntava sim. de forma séria, inclusive na frente de todo mundo, para não parecer que estava puxando a brasa. Aí ele dizia assim: você conhece o prefeito de Ilhéus? Não. Conhece o vice-prefeito? Não. Conhece o vereador? O único vereador citado em todas as andanças que eu fiz, vou dizer aqui, na época era vereador, foi Zé Neguinho. Mas só que não citou, era numa fazenda que tem uma represa imensa, eles pescam. Aí ele falou assim: Moacir, fala para Zé Neguinho, que está precisando aqui do pessoal da colônia. Ele falou: nem comigo, falou com o Moacir. Moacir, fala com o Zé Neguinho. A fazenda que eu consulto. Então, foi o único vereador citado. As placas de propaganda eleitoral nas casas, eu tirei fotos também. Nenhuma de vereador de Ilhéus, nenhuma de prefeito de Ilhéus. Então as pessoas não sentem como ilhéense. Eu fui depois voltei agora, botando os marcos nos lugares, aí já voltei como vice-prefeito. Agora no dia 8 de junho, fez 2 anos que a gente fez o trabalho, de 8 a 21 de junho. Né? Foi um trabalho de campo. Rodei 2.400 quilômetros por fora e por dentro de Ilhéus para poder achar os lugares para botar os marcos.
Aí chegou num lugar que é uma confluência Ilhéus, Uruçuca e Itajuípe, esse ponto. A mulher disse assim, aqui é Ilhéus. Agora, nem Ilhéus nem Uruçuca liga. Só querem voto. Quem toma conta é Itajuípe. A mulher falou assim, né? Se você olhar o mapa de Ilhéus, eu tenho até um ali na parede. Ele tem aquela garganta, né? Vem, tem a norte e sul, tem a garganta e tem os três distritos a oeste. Aquela garganta ali é no Vale do Almada. O Almada passa ali dentro, naquela garganta. Né? Ela corta, o Almada corta ali. Deixa eu dar uma paradinha para aí. Teve um amigo que botou aqui. José Nasal, esse sim deveria ter a chance de governar nossa cidade. Cara conhecedor e que demonstra amar a cidade. É um cara realmente merecedor, viu? Nós mereceríamos um cara com esse potencial, com essa estrutura. Realmente, quem sabe um dia, né, André? Mas continue. Bom, aquela garganta ali é o Vale do Almada. Eu já fui ali tudo, já andei tudo ali. Inclusive tem uma estrada horrorosa. Eu tenho foto. Quando eu boto as fotos, eu tajo o rosto dos meninos, porque são de menor. Todas as crianças ali com a farda de Itajuípe e a Kombi e a caminhonete de Itajuípe pegando e levando para Itajuípe. Isso significa perda de renda. Deu uma travada no meu celular aqui. Desculpa que o pessoal acho que está ligando, querendo falar comigo. Então, os alunos daquele trecho ali, todos são para Itajuípe e alguns para Uruçuca. Então a gente está perdendo ali Fundeb, merenda escolar, transporte escolar. Isso é receita que o município perde, porque não tem a capacidade de dar conta de atender ao morador de Ilhéus. Você falou perder. Tem várias escolas de outro tipo dentro de Ilhéus. Jefferson, tem uma escola de Uruçuca dentro de Castelo Novo. Do lado de Castelo Novo. Do lado de Castelo Novo. Eu me sinto envergonhado com isso. O prefeito de Uruçuca construiu agora e eu briguei e justiça seja feita. Loura brigou. A procuradoria mandou que esperasse, terminou não fazendo nada. A prefeitura de Uruçuca construiu lá em Lagedão, no assentamento, acho que é Ressurreição, se não me engano, o nome do assentamento, lá em Banco Central, construiu uma escola no governo Odmar agora. Quando eu soube, fui para cima, Loura foi para cima, mas a procuradoria falhou. Infelizmente a gente tem essas... Ô Nasa, dentro dessas peculiaridades que você tem comunicado com a gente aqui em outros lugares que eu tenho visto, fazer um levantamento dos dados sobre a cidade é mais do que necessário, é urgente, para a gente até poder corrigir algumas falhas nesse aspecto, né? Porque no papel a gente sabe que agora é 162 mil habitantes. A gente sabe que tem mais. Não, tem 1.000. Tem 200 mil. Tem 200 mil. Então, assim, para a gente provar isso, teria que fazer um levantamento nosso aqui, com todo um trabalho do município. Para a população, não. Para a população só vale o oficial, o censo, que não vai ocorrer agora em agosto, como estava previsto por causa da pandemia. Eu achei até bom, porque você fazer mal feito é pior. Né? Fazer mal feito é melhor esperar um ano e fazer bem feito. Né? Ilhéus está arrumadinho. O doutor José Henrique Dias, ele é gerente nacional da base censitária do IBGE no Brasil, nacional. Ele me disse, e eu me senti feliz com o que ele disse. Só tem 2 municípios iguais. Ilhéus é um município do Rio de Janeiro, ele falou o nome, que está completamente arrumadinho do ponto de vista de documentação, de lei, a lei pode ser materializada, a lei do distrito, lei de bairro. Eu trabalhei, acompanhei a arrumação do censo agora, a preparação para o censo, da base censitária, acompanhei chateando. Eu não posso deixar de registrar que Mário me deu absoluta liberdade de tratar disso, apoio. Eu fui mais de 10 vezes em Salvador, em reuniões com o IBGE, reunião de briga
né? Não é briga de ofensa, eu falo briga de discussão de ideia, certo? Não posso deixar de registrar que ele me deu absoluta liberdade e daí eu para poder cuidar com responsabilidade para dar conta do, né, Ele sabe que você, nessa matéria, tem mais autoridade que qualquer uma outra aqui, né? Também. Na verdade, o IBGE não permite que o município acompanhe, entrega pronto, né? Aí eu peguei o trabalho do IBGE, eu fiz um estudo, trabalho de doido. Oh, Em 180, você... em 180, em 180 setores censitários, aqui, 190 setores censitários da cidade, eu achei 130 com erros. Ah, e 130 com erros, diversos erros. Eu imprimi, dessa grossura aqui, os mapas todos. Aí fui para lá, pedi uma audiência com o diretor da Bahia, doutor Arthur. Ele estava lá, levou o rapaz daqui, que é Ledson, Urpia, que é vai ser o coordenador do censo, e Leonardo, que é o coordenador da base da Bahia. Eu cheguei e disse, doutor Arthur, está aqui, ó, tem 130 erros, como é que o senhor não quer que eu acompanhe? Eu não quero que esses erros aconteçam de novo, eu tenho que acompanhar. Ele permitiu. Ele permitiu que eu acompanhasse. Aí eu tive essa informação. Tá dizendo que conheceu o seu Henrique em Aracaju numa palestra. Val fez uma provocação, Val Cabral, queria mandar um abraço para Val Cabral e outros amigos que estão entrando aí. A gente não está podendo citar porque o papo fica tão gostoso que para mim atrapalhar meu amigo aqui. Val perguntou, falou o seguinte: o que atrasa nossa região é esta integrar do estado da Bahia, né? Aí ele pergunta: quando formos do estado do sul da Bahia, teremos propriedade? É uma pergunta que ele faz. Difícil, eu acho difícil hoje separar, viu? Acho difícil separar. A oportunidade que se teve não foi possível, né? Faltou talvez na época, um trabalho político com Minas, porque seria uma espécie de troca de território, né? Uma proposta que se fez agora de uns 4, 5 anos atrás, se discutiu um novo estudo, e aí dava um espaço no litoral para Minas, para chegar ao mar, para poder conseguir os votos de Minas. Porque hoje é muito difícil você separar município, dividir município. A lei mudou muito, né? E estado mais ainda. Antigamente você emancipava município com mais facilidade. Hoje você tem umas regras, uma restrição que fica mais difícil. Agora, não impede do município ter esse trabalho conjunto. A gente está tendo agora a criação de uma agência de desenvolvimento regional, a partir de um trabalho que veio com o SEBRAE, através do programa LÍDER, que é Lideranças Regionais. Estão 6 municípios inicialmente inclusos: Ilhéus Tabuna, Una, Canavieiras, Uruçuca e Itacaré. Né? Esse está tendo o apoio do SEBRAE, está tendo apoio do Instituto Arapiaú, que promoveu e patrocinou consultorias para que pudesse ser trabalhado isso da forma mais preciosa e técnica possível, né? Essa agência está para ser implantada, está sendo finalizada a escolha de quem vai coordenar. Essa pessoa vai ter que buscar recurso, o coordenador vai ter que buscar recurso, inclusive fora, para poder se conseguir verba, né? Hoje está tudo difícil. A gente começar a pensar junto. Por que Ilhéus Tabuna brigar? Para que brigar Ilhéus Tabuna? É uma burrice, até hoje eu não consigo entender. Cada um respeita o que é seu, eu respeito o que é seu, você respeita o que é meu, e juntos bora achar os problemas comuns para ir resolver. O problema de saúde não é de Ilhéus Tabuna só, é da região toda, porque os 2 municípios são polos, que tem estrutura. Tem uma coisa que você está falando aí, que eu lembrei de uma fala da ex-reitora e atual secretária de Estado, Adélia, professora doutora Adélia. Ela dizia o seguinte, que quando o Estado botava R$1 em uma universidade estadual, tinha que botar nas outras 3. E as 3, uma monitorava a outra de forma propositiva. Aí, quando vinha R$1 para uma, tinha que vir para as outras também. Então, todo mundo ganhava. Então, todas cresceram de forma interessante. A gente passa muito tempo, passa rápido, na verdade, e é um papo gostoso, muita coisa aqui para a gente conversar. Quero mandar um abraço para o professor Ednei, que entrou aí. Alisson Gonçalves, meu querido amigo, muito obrigado pelo carinho. Bernadette de Oxóssi, uma querida amiga que eu gosto muito.
Manda um abraço para meu amigo Moacir Pinho também, viu? Eu Grande queria Moacir, fazer uma grande pergunta. Moacir. E o Eu queria entrar pessoal agora. do assentamento Dom Helder. Estou devendo uma Isso. visita. Estou devendo uma Nós, visita. nós temos poucos minutos para terminar a live aqui, falta só 4 minutos, e a gente não quer Já? perder a oportunidade. Passa rápido, né, rapaz? É porque, infelizmente, o Instagram dá 1 hora só. Aí fica aquele É. gostinho de quero mais. Eu queria agora entrar no assunto que hoje é bomba a cidade, bomba a região, que é a nossa briosa, maravilhosa, magnífica ponte. Pois é. Você e a ponte, você e Dona Ponte são algo. Assim, falar da ponte e não falar de você. Não, não, não. Fala Fala um da pouquinho ponte. para nós aí. Fala da ponte é falar de quem trabalhou para construir a ponte. Esses é que são os Verdade. verdadeiros heróis. Os Quem deu... trabalhadores. Fala da ponte é falar dos 4 que morreram, né? Verdade. Eu apenas registrei. Eu apenas registrei, né? Mas quem registra fica o crédito também, viu? Hein? Apesar de que muita gente não dá crédito às suas fotos, eu vejo aí. Não tem problema, Olha, não. galera. O importante é Fala um mostrar ele, pouquinho. Elcio. Você tem 3 minutos ainda para a gente tirar de você um pouquinho dessa. Tem alguma história interessante sobre esse período da construção da ponte? Não, acho que não. A ponte é um equipamento que vai servir, não é Ilhéus só, né? Vai servir a região toda, né? Hoje o povo tomou conta, andando. Massa, massa, massa. Você me está registrando. Eu sofri o primeiro acidente na ponte hoje. Eu fui atropelado por uma bicicleta, uma menininha, uma garotinha, me atropelou. Ela se embaraçou e me pegou, arrancou minha unha do pé. Arrancou minha unha do pé. Foi o primeiro acidente da ponte. A ponte, eu conheço por dentro e por fora. Eu tive o privilégio de passar por ela no dia que ela ligou em cima, né? Eu filmei. Eu andei ali por dentro no caixão perdido 2 vezes, que ali dentro é oco, né? É oco, mas é oco com estrutura de concreto. E 5 vezes eu fui no topo lá. Não vou mais, não. Não aguento, só se for de guincho. Só se tiver um munk lá para poder me botar lá em cima. Mas no braço, não vou mais, não. Passei do... Ô, Nasa, nesse 1 minuto e meio aí, eu quero te agradecer, né, pelo seu carinho de aceitar um convite para a gente bater esse papo sem roteiro. Falar de Ilhéus, você é um dos que tem muito conhecimento e propriedade. Muito obrigado, queria te agradecer aos amigos que entraram, que eu não pude citar, porque é muitos amigos entrando. Muito obrigado a todos. E eu quero dizer para você que vale registrar que, através de você, merece ter um registro de um livro ou alguma coisa sobre a história da ponte. Eu estou preparando. Eu recebi uma proposta, e que se não der certo eu vou buscar de outra forma conseguir, nem que eu faça somente 100 exemplares, mas eu vou fazer. Sim. Que bom saber disso. Muito obrigado aos amigos que entraram aí. Deus na frente, sempre. Claro, claro, claro. Eu tenho mais de 8.000 fotografias da ponte. Se eu me zangar amanhã, eu vou fazer umas fotos dela de novo, antes de abrir. Que maravilha, que maravilha. Hoje eu fui de manhã, fotografei, machuquei o dedo com a menina que me atropelou. E agora eu fiquei descansando de tarde, e agora às 4h30 eu fui de novo lá tirar foto, e ver minha netinha pequena para fotografar, fazer um registro histórico no dia da cidade, no dia que o povo visitou a ponte. O pessoal estava entusiasmado, é linda a obra. Isso é lindo, né? Muito obrigado, querido, e pelo carinho de sempre. Obrigado, obrigado aos amigos.